Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Me chamo Sudarlan de Castro e eu tô aqui de amarelinho, de camisa aqui da seleção, para dizer a você que amanhã, que é dia 15 de março de 2020, que você mesmo com coronavírus no Brasil, o mundo todo com a pandemia do coronavírus, vá para o Dia do Gado. Eu quero que você vá lá fazer manifestação a favor da porcaria do governo que não tá dando resultado em canto nenhum. Bom, dólar a R$ 5, gasolina também, gás é 100, PIB 1,1, né? Bolsonaro passando coronavírus pro Trump, desemprego ainda na casa dos 12 milhões, tem tanta coisa boa para vocês bater panela lá, né? Vocês fazerem manifestações em prol do governo Bolsonaro, contra o Congresso, que também é aquela porcaria lá é uma baderna, e contra o STF, né? Então, você vá, porque eu sei que vocês vão, porque é o que tá rolando mesmo nas redes sociais, né? Eu andei prestando atenção, o gado tá a fim de pegar a fitose, ou melhor, na verdade é coronavírus, né? Deixando isso de lado as brincadeiras, deixa eu falar algo bem sério. Gustavo Bebiano faleceu, né? E pegou todo mundo de surpresa. Até aparentemente o cara é novo, 56 anos, né? Até então parecia ter uma saúde saudável, né? Nada que viesse, digamos... Ele tomava remédio para pressão. Mas 56 anos eu ainda considero uma pessoa jovem, bem jovem. É. Vocês já prestaram atenção que pessoas ligadas a Bolsonaro, a família Bolsonaro, estão morrendo esse ano com facilidade, Parece né? que o cara é uma maldição, né? Teve Todo mundo morre. teve o Capitão Adriano, morreu, né? Tá, beleza, e agora Bebiano, né? Queiroz, se eu fosse você, tomava cuidado, viu, Queiroz? Quanto mais distante você ficar nessa família, mais você preserva sua vida, né? Só um conselho aí de amigo. Não, mas né? ele não ameaçou e nem nada, não. Ele não falou em rede nacional que tem algo sobre o Bolsonaro, porque o Bebiano falou, né? No Roda Viva e em outros canais. Mas tem aquela história lá dos 500, né, empregos lá no gabinete, né, os 20 mil contozinhos. Rapaz, deixa eu falar uma coisa bem sincera. Queiroz, fosse você, meu amigo, ó, vai por nós. E tu pegava era o bico, cara. Só pra você, não, digamos, correr o risco. Vai que você sofra um infarto, né? Longe da gente perder mais um conhecido da família Bolsonaro, assim, de forma tão trágica, né? Mas deixa eu falar sobre umas reportagens aqui, ó. Gustavo Bebiano falece e o Whitson pede investigação da Polícia Civil. O governador do Rio de Janeiro tá meio suspeito. Eu quero aí uma investigação mais apurada sobre a morte do Bebiano, né? Ele quer saber. É intrigante quando um governador de um estado quer saber da morte de uma pessoa, né? Então, o Bebiano faleceu a madrugada deste sábado, né? Então, realmente é uma coisa que a gente só lamenta e dá os pêsames à família. Então, o governador Wilson Witzel pediu à Polícia Civil investigue as circunstâncias da morte. Bebiano foi pivô da primeira crise do governo Bolsonaro quando era secretário-geral da Presidência da República e iniciou a interferência de milícias na gestão do Hospital Federal de Bom Sucesso. Os fatos são objeto de apuração por parte da Polícia Civil no Rio de Janeiro e em caráter sigiloso. Tanto que o jornalista Lauro Jardim, o Globo, chama a atenção que, com a morte de Bebiano, parte da verdadeira história da campanha de Jair Bolsonaro à presidência também será enterrada para sempre. Claro, não que ele tenha deixado algo escrito. Rapaz. E esse algo escrito é o que preocupa o Bolsonaro. Afinal de contas, o que é que eles tinham lá? Tem a história das fitas. Tem um bocado de coisinha, né? Mas aí o Bolsonaro tá fudido. Desculpa aí pela palavra, mas diz ele que entregou o povo, não daqui do Brasil, e sim dos exterior, dos Estados Unidos, sim. Bebiano era esperto. Pois é. Pois Bebiano teria deixado carta para ser aberto caso sofresse um atentado, segundo a Veja. A Veja vem trazendo isso, viu? Que legal. Ex-ministro foi capa da revista Isto É, daquele final de semana de fevereiro de 2019 com a manchete: a queda do homem que sabia demais. Por isso bateu as botinhas. Se algo acontecer comigo, abram, disse o ex-ministro, segundo a publicação, abram a carta, né?
Então, poucos dias após a demissão de Gustavo Bebiano, a revista Veja afirmou que o ex-ministro teria deixado carta para ser aberto caso sofresse um atentado. Já está na hora da carta aparecer aí, viu? Vamos saber o que está escrito na carta. Então, a gente sabe que existe uma carta que a própria revista Veja ela publicou, né, sobre uma entrevista que ela teve com Gustavo Bebiano. É importante salientarmos que Bebiano era pessoa de extrema importância, braço direito de Bolsonaro, articulador de sua campanha, homem forte que levou Bolsonaro à presidência da República. Ou vocês acham que aquele asno sozinho chegaria lá? Não. Por trás de Bolsonaro havia pessoas inteligentes que deram continuidade naqueles movimentos que foram gerados no impeachment de Dilma, souberam aproveitar muito bem. Bebiano costurou acordos, principalmente com o PSL, partido que Bolsonaro tentou de forma como parasita tomar e não deu certo. E aí as circunstâncias e o bom trabalho articulado, estratégico de Bebiano fizeram o Bolsonaro ganhar. Eu sempre falo que para ganhar uma eleição, você precisa ser muito estratégico ou precisa ter muito dinheiro para torrar. E geralmente nem sempre ter muito dinheiro é sinônimo de ganho de eleições. Você precisa ter uma boa estratégia, pessoas extremamente estrategistas, né, na vanguarda do projeto de algum tipo de cargo que você almeja, ou presidente, governador. Devido a essas circunstâncias, meus amigos, é que o Diário do Centro do Mundo fala assim, ó. Sem Bebiano, Bolsonaro não seria presidente da República. E isso fala Kennedy Alencar. Eu concordo. Sem o Bebiano, Bolsonaro não ia para lugar nenhum. Afinal de contas, me diga, meus amigos, qual foi um outro presidente que, sem ir ao debate, ganhou as eleições aqui no Brasil? Não, eu tô para conhecer um, porque pela nossa história democrática, ele foi o primeiro. Ele também vai ser o último, graças a Deus, até porque o encanto já está terminando. Sem Gustavo Bebiano, Jair Bolsonaro não seria presidente da República. Bebiano morreu na madrugada de sábado, né? É uma pena que isso tenha acontecido com ele. Mas tem uma carta aí que eu tô louco para saber o que está escrito nessa carta. Advogado, Bebiano tentou a aproximação com Bolsonaro em 2014, que acabou não indo adiante, mas deixou frutos para uma parceria a partir do ano de 2017. Ano que eu iniciei aqui no canal as críticas sobre este possível candidato que tornou-se presidente, né? Falta de aviso que não foi. Essa sociedade política resultou numa estrutura profissional de campanha para o então deputado federal. Advogado Bebiano entendeu que, no período de 2013 a 2018, surgiria uma oportunidade para um político conservador como Bolsonaro. As manifestações de 2013, a disputa, a eleição entre a Dilma Rousseff e a Aécio Neves em 2014, o impacto da Lava Jato na opinião e o impeachment de 2016 criaram condições favoráveis à extrema-direita no Brasil chegar ao poder. Então o Bebiano compreendeu bem como embalar Bolsonaro. É uma pessoa com limitações intelectuais e políticas, é claro, isso ninguém aí, né, foi enganado, todo mundo já sabia. Não é só Bolsonaro ter essas limitações, mas também os seus filhos políticos, que é o agravante, ou seja, loucura hereditária, passa de pai para filho. Grande articulador da campanha de Bolsonaro, ele trouxe algumas sofisticações políticas ao fenômeno Bolsonaro. Atraiu o apoio de Paulo Marinho, empresário do Rio de Janeiro, que eu acho que deve estar arrependido, que apoiou Fernando Collor de Mello e cedeu estrutura para o marketing político do bolsonarismo em 2018. Também o histórico do cara aqui, o cara apoiou o Collor, apoiou o Bolsonaro, isso é uma desgraça para o nosso país. Nesse contexto, pode ser dito que Bolsonaro deve a eleição dele a uma figura como Bebiano. O internauta Walter Andrade fez uma observação sobre o comentário na rádio CBN a respeito da morte de Bebiano. Acredito que sem o Moro, ele não seria com certeza presidente da República. Andrade está certo, Moro é outra pessoa a quem Bolsonaro deve a eleição, porque condenou Lula a tempo de tirar o petista da célula eleitoral de 2018. Votando a Bebiano, ele entrou em uma rota de colisão com Bolsonaro e os filhos políticos no curto período em que foi ministro da Secretaria-Geral ficou no cargo menos de 2 meses. Bolsonaro é o que sempre foi. Alguns políticos e jornalistas imaginavam que, ao virar presidente da República, a responsabilidade e a liturgia do cargo o mudaria. Eu nunca acreditei nisso.
Mas isso aconteceu porque Bolsonaro sempre foi um deputado limitado. Intelectualmente, não foi até que foi expulso e aposentado como doido, né? Transtornos comportamentais. É algo folclórico no Congresso, miudíque do ponto de vista de produção legislativa, um político que fez carreira atacando minoria e defendendo a ditadura militar de 1964, na qual ele fala lá que foi uma revolução e seus torturadores, né? O Ustra tá no meio dessa bagaça aqui. Então, logo no começo do governo, Bebiano rompeu com Bolsonaro. Ele criticou o presidente, mas nunca revelou os grandes podres da campanha bolsonarista, como a máquina de fake news que disparou pelos WhatsApps. Ele esteve envolvido no centro de uma campanha cujos segredos o assombrava e ainda pode assombrar o presidente e seus filhos políticos. E aí, o que você acha? É natural a morte de Bebiano? Não, porque se fosse natural, o Wilson Witzel não tinha pedido aí à Polícia Civil uma investigação mais apurada no caso. Não? É tão fácil morrer aqui nesse país, né, rapaz? Por incrível que pareça, enquanto a gente se preocupa com as guerras lá fora, o Brasil aqui é um lugar que só Jesus na causa. Mas vamos lá, falando sério. Não é estranho que, num ano, duas pessoas tão ligadas à família Bolsonaro tenham partido tão cedo? E eu quero saber qual é o envolvimento aí do capitão Adriano aí com a família Bolsonaro, já que o Flávio Bolsonaro homenageou ele 2 vezes. E Bebiano aí, braço direito de Bolsonaro, foi o cara que estruturou a campanha para poder ganhar como presidente. Tem algo aí nesse negócio que não está encaixando bem. A gente lamenta, a família de Bebiano aí, né? Gustavo Bebiano, a gente deixa nossos pêsames. Infarto do coração. Ninguém está livre disso, pode acontecer, é genético, ninguém sabe. Mas que foi, não é, o epicentro da crise política de Bolsonaro entre os filhos com Gustavo Bebiano e com certeza o Bebiano foi. E aí a gente sabe muito bem o resultado de lá para cá, a nossa economia não vem dando certo. Então, finalizando aqui o vídeo, eu quero que vocês estejam lá amanhã. Por quê? Porque eu quero acompanhar vocês, eu preciso de vocês nas ruas para poder falar aqui no vídeo. Porque deve ser uma coisa muito hilária. Essa turma da extrema direita, que se diz aí conservadores, que apoia Bolsonaro, cara, nós temos uma pandemia de coronavírus, né? A Covid-19 tá aí solta, né? Não é porque que eu falo a Covid, porque o Bolsonaro lá no Twitter colocou o Covid. Pessoal, assim, quando é o vírus, tem o nome, coronavírus, quando é a doença, a Covid-19, que é feminino, né? Então, pronto. Serve uma dica pra ti, viu, Bolsonaro? Vamos lá. Aí o que acontece? Vocês... Eu sei que a maioria tem uma certa idade, né? Os conservadores do Brasil que apoiam Bolsonaro aí é acima da casa dos 50 anos. Vai estar um bocado de velhinho na rua. E gente top também, né? Mas a maioria é bem velhinho, né? Vai estar lá. E de bobeira, o Coronas pode passar por lá, né? Pronto, o coronavírus pegou vocês. E aí, como é que vai acontecer? A gente não consegue fazer um hospital em 10 dias. Nós leva 10 anos para construir um. Mas vão, eu quero que vocês estejam na rua. Se manifeste, briga lá contra o STF, a Câmara e o Senado, briga para essa gasolina que tá quase 5, briga pelo dólar que já passou dos 5, briga pelo BIP que é 1.1, vai lá, briga pelos 12 milhões de desempregados, briga porque você não consegue ir para a Disney, meu amigo, briga por tudo, mas seja bem sincero, não te causa aí um peso na consciência e uma culpa nos teus ombros por ter escolhido ele? Olha que tem gente aí que apoiou o Bolsonaro que tá desempregado aí, viu, passando necessidade. Essa é a verdade. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Essas são as 3 reportagens que me chamam muito atenção sobre o caso da morte de Gustavo Bebiano, né? A gente só precisa entender por que é que as coisas estão acontecendo tão assim, combinada, a favor dessa família, viu? Nem é filme de Hollywood, mas tá melhor do que as séries da Netflix. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.